Então, boa noite. Vamos começar a nossa aula a respeito aí de procrastinadores ocultos. Ai, aulinha bem boa mesmo para você entender. Aí, deixa eu ver aqui. Uma aulinha bem boa para você entender o porquê dessa procrastinação. Ai, deixa eu ver aqui só arrumar, que eu quero deixar pequeno. Ver se eu consigo. Acho que não dá. Aqui tá bom. Vocês estão me vendo, tá tudo certo, né? Perfeito, aqui. Bom, gente, vamos começar a falar de procrastinador. Na verdade, eu fiquei em dúvida a respeito do tema da live, porque seria muito bom falar a respeito de condicional. Afinal de contas, tem gente que vive de maneira condicional. É muito interessante. Você já percebeu que toda vez que você vai para dar um passo importante na sua vida, né, que você vai fazer alguma coisa, assim surge um pensamento. Ah, quando eu tiver dinheiro. Ah, quando eu quitar aquela dívida, eu vou fazer tal coisa. Ai, quando eu comprar o microfone certo, aí eu vou gravar o vídeo. Ah, não, acho que está faltando um contato. Quando eu tiver aquele contato ideal, aí eu vou fazer tal coisa. Quando eu terminar tal coisa, aí eu vou ver essa outra coisa. Quando eu tiver, enfim, gente, a gente fica falando de um monte de condições. Agora eu vou te contar aí uma coisa, né, que talvez doa um pouco, mas pode fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Isso é procrastinação. Esse negócio de que, ai, quando eu tiver isso, ai, quando eu for fazer aquilo. Só que ela não é uma procrastinação óbvia, é uma procrastinação oculta, disfarçada. E assim, entre aspas, até socialmente aceita, né? Ah, mas ela não fez tal coisa porque ela precisa de tal coisa. Ah, mas ela não fez tal coisa por conta de tal coisa, entendeu? Então, a pessoa está vivendo, ela não está parada ali por preguiça, mas ela está parada vivendo no modo condicional. Condicional, ou seja, precisa de uma condição para que ela saia do lugar e faça alguma coisa. Você só se permite agir se algo acontecer. Se tiver dinheiro, se tiver uma aprovação, se tiver segurança, se tiver tudo perfeito, isso chama-se condicional. E você vai colocando condição, 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 e essa condição perfeita, ela nunca chega. Já ouviram falar que perfeccionismo, quem é perfeccionista procrastina muito, porque o negócio tem que estar tão, tão, tão perfeito que aí a pessoa nunca faz o negócio, porque tem que estar tão perfeito. E essa perfeição, ela não existe, ela nunca chega, tá? É, e é engraçado que aí a pessoa pega e fala, ah, mas se eu tiver tal coisa, quando aquilo é resolvido, aí tem outra condição, ah, mas então quando eu tiver tal coisa, e assim, ó, é uma condição atrás da outra, condicional, gente. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente está travando a vida da gente, a gente está parada no mesmo lugar, a gente está, como dizia uma pessoa a gente fica contando historinha para a gente, fica contando historinha, ah, eu só estou fazendo isso por causa disso, ah, eu só estou fazendo aquilo por causa daquilo, entendeu? A gente fica inventando historinha, e na verdade, não é essa história que a gente tem que contar, a gente não tem que ficar colocando condição em nada, né? A procrastinação, essa procrastinação, ela é cruel porque ela se veste de lógica, né? Ah, mas é por isso que eu não faço. Parece madura, parece responsável. Ah, mas eu não vou fazer por conta disso. E é uma coisa realmente socialmente aceita. Quando você justifica alguma coisa, é como se ficasse mais fácil para o outro aceitar e até para a gente mesmo aceitar, né? Mas na prática,
que acontece? Você fica justificando, você fica colocando condições e você continua parada, parada ali na sua vida, parada sem fazer nada. E aí é tão engraçado, gente, que eu já estive tanto nesse lugar que eu lembro que antes eu falava assim: ah, eu preciso comprar um microfone. E de fato, eu precisava comprar um microfone. Aí foi. Ah, mas eu não estou gravando vídeo porque eu preciso do microfone. Ah, mas eu não vou fazer. Porque, para gravar o vídeo e a pessoa ficar reclamando que o áudio está ruim, para que que eu vou fazer, né? Para que que eu vou gravar? Então, não vou gravar. E aí, adiando. Bom, o que que aconteceu? Passou muito tempo, eu comprei o microfone. Aí, como eu gravo no celular, gravava bastante no celular, coloquei no celular e gravava. O que que aconteceu? Eu troquei de celular. Quando eu troquei de celular, o meu microfone era de fiozinho, e aí não servia nesse celular. Aí o que que aconteceu? Fiquei sem microfone. Ai, mas então, nossa, gente, e eu lembro, teve uma época também que todo mundo passa por seus períodos de pendureba. Todo mundo, gente. Todo mundo passa por seus períodos de vaca magra, é assim. Eu lembro de um tempo lá atrás que eu precisava do Zoom. Meu Deus, eu não consigo fazer as aulas porque eu não tenho Zoom, porque eu não tenho Zoom. Aí fui lá e consegui assinar o Zoom, paguei o Zoom e tal. O que que eu fiz? Nada. Eu fiquei um ano, eu lembro que eu fiquei um ano sem fazer nada. Era por causa do Zoom. Quando eu resolvi o problema do Zoom, o que que aconteceu? Não teve nada. Porque, gente, na realidade, não é esse o problema. Qual o problema do problema, né? O Elton até fala isso, né? Qual o problema do problema? Porque, na realidade, o problema não é o problema. O problema é o que te faz ficar parada. Como que resolve, então, Kátia, isso daí? Meu Deus, que difícil. Como que eu resolvo esse problema da procrastinação? O problema da procrastinação você começa a resolver através da consciência. Então, eu estou passando a consciência aqui que condições. Gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, nós não temos que esperar as condições, nós temos que fazer as condições, nós temos que dar os nossos pulos, sabe? Eu já vi gente que começou gravando um vídeo, eu mesmo comecei gravando do jeito que deu, entendeu? Já vi gente gravando em quartinho, já vi gente gravando com um áudio muito ruim, já vi gente gravando com a imagem ruim, e tinha views, porque o que realmente importa é a mensagem. Claro que as outras coisas facilitam, tanto é que eu estou com o microfone, né? Consegui comprar o microfone, mas não é isso. Então, comece a trazer para a consciência que historinha que você está contando para você não movimentar os projetos da sua vida. Então, a primeira coisa para destravar a procrastinação é ter consciência. Nada muda sem consciência. A gente só consegue mudar alguma coisa a partir da consciência. Escreva. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Escreva. Se quiser ir para o Zoom, Andréia, tem o link, tá? Aí também. Então, a primeira coisa é escrever claramente qual é o seu objetivo. Qual é? O que que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Depois disso, qual é o plano? Qual é o plano? Como que eu vou fazer isso? Eu quero isso aqui, como que eu vou fazer? Né? E aí, aí que é a lista, aí é a lista tchan-tchan. A lista tchan-tchan é o seguinte, né? Por que eu ainda não coloquei este plano em andamento? O que está acontecendo? É ali que você vai descobrir as condicionais. Por que que eu ainda não coloquei esse projeto em andamento? Acabou minha água. E observe com atenção. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não tenho dinheiro, porque não tenho isso, não tenho. Observe. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas lá, com a quantidade de condicionais que você acaba tendo. Depois disso, porque, veja, você já está trazendo para a consciência e você já está tendo clareza do seu objetivo, do que você quer, tá?
Depois disso, o outro exercício... por que aconteceu? Entrou como rios aqui, descartar, que estranho, não entrou como ao vivo. Bom, deixa eu lá. Depois disso, gente, outra coisa que a gente tem de fazer é o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? O que eu posso fazer hoje com o que eu tenho? Imagina que você, meu, depende da tua vida aquele negócio. Você tem que fazer aquilo agora, hoje. E o que que você pode fazer com o que você tem? Kátia, eu só tenho esse celular aqui que é simples. Ok. Kátia, eu não tenho um microfone, fala alto, isso no caso de um vídeo. Kátia, eu não tenho como aprimorar isso aqui. Gente, hoje em dia tudo tem. Olha, eu estava precisando fazer o negócio do meu Google Ads, fazer um tempão, renovar. Eu abri, é tanta coisa que tinha que preencher, eu falei, meu Deus do céu. Aí estava precisando de um item, sei lá, um negócio. Eu falei, meu Pai Santíssimo, o que que é isso? Onde eu faço esse número? Onde arranjo? E, gente, no YouTube tem tudo. Você digita lá a sua dúvida, tem tudo, tudo que você precisa, você consegue aprender lá. Ah, Kátia, mas aí eu já ouvi também muita gente falando assim: mas eu não tenho dinheiro para investir. O que que dá para você fazer no orgânico sem ter que gastar? Gente, sabe? Mas o que eu tenho aqui de dinheiro não supre aí as minhas necessidades. O que que dá para fazer de renda extra? O que que, sabe? Eu não consigo poupar porque eu gasto pouco, ganho pouco. 10% já é alguma coisa. Mas é muito pouco. É muito pouco, mas já é alguma coisa para você começar a poupar. Então, não tem desculpa. Sem culpa, sem desculpa, né? Então, porque a frase correta não é quando eu tiver mais, eu faço. Eu faço o melhor com o que eu tenho agora, e quando eu tiver melhor, eu faço muito mais coisas, certo? O movimento precede a expansão. E às vezes a pessoa fala assim: mas parece que está tudo travado. Gente, de fato, muitas vezes a vida da gente fica travada. Só que eu sempre faço aquela analogia, é como se fosse uma perua antiga, né? Que ela, a hora que para começar a andar, imagina se empurrando. Nossa, para ela começar a andar e ela está carregada de coisa, para ela sair do lugar ali é difícil. Só que depois que começa o movimento, ela vai embora. Então, faça. Faça pouco, mas faça, vai fazendo, porque quanto mais você faz, mais você consegue fazer. Já viram aquela frase assim, ó, se você tem alguma coisa para perguntar, pergunte para alguém que não tem tempo. Ou se você tem alguma coisa para pedir para a pessoa fazer, peça para alguém que não tem tempo, porque essa pessoa ela arranja tempo. Agora, aquela pessoa que tem um monte de tempo, ela vai arranjar desculpa, tá? Então, a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, né? E talvez seja desconfortável, mas é muito importante, é o que piora se tudo melhora? O que piora se tudo melhora? Kátia, como assim? Eu sempre faço essa pergunta para os meus pacientes. Aí eles falam assim, mas como assim vai piorar? Não, se tudo melhorar, melhora. Não, não necessariamente. A gente tende a entender, gente, que se a gente está parado em algum momento, em algum lugar, em alguma coisa na nossa vida, sempre existe algo por trás. Eu estava com uma mentoranda minha, uma paciente minha, e ela falou assim: Kátia, parece que eu comecei a movimentar a parte energética e aí tá tudo travado, meu dinheiro não tá entrando, não tá. Só que tem o histórico aí de voltar, né, para casa dos pais, tem o histórico. Gente, né? Então, muitas vezes, eu fiz essa pergunta: o que piora se tudo melhorar? E outra, quando você começa a fazer todo um trabalho energético, o seu inconsciente ele entra em pânico, ele entra em verdadeiro pânico. Mas por que que entra em pânico?
porque a gente meio que cristaliza nos lugares que a gente permanece muito tempo. E aí, quando a gente começa a fazer um trabalho energético, quando a gente começa a fazer um trabalho terapêutico, quando a gente começa a fazer as perguntas, quando a gente começa a abrir esse campo, a abrir esses horizontes, é onde a gente vai vendo as nossas dependências emocionais, relacionais, é onde a gente vai vendo os nossos padrões de autossabotagem, é onde a gente vai vendo um monte de coisa. O nosso inconsciente, ele começa a dar um tilt, ele começa a entrar, né, em pânico. Por quê? Porque você vai se movimentar, porque você vai em direção a um lugar desconhecido. E o nosso cérebro, nossa mente, ela foi, né, eu sempre falo, ela foi ensinada milhões e milhões de anos que o seguro é onde você tá, quietinha, bonitinho, mesmo que você estiver no furor de cocô, né? Eu sempre falo isso, né? Mas essa pergunta, o que piora se tudo melhorar, é muito profundo, porque sempre tem um ganho de você permanecer onde você está. Às vezes você tem alguém para correr, às vezes você é o coitadinho, a coitadinha, às vezes, gente, sempre tem. Cada caso é um caso, obviamente, né? Mas sempre tem um ganho por trás de tudo, porque nós nascemos para sermos felizes, para crescer, para expandir, né? Mas pergunte-se, o que você perderia se tudo desse certo? O que mudaria na sua identidade, nos seus relacionamentos, nas suas dependências emocionais? Muitas vezes não é um medo de fracassar, né? Existe o medo de fracassar, mas existe o medo também de vencer, de ter sucesso, né? Então, muitas vezes não é o medo de fracassar que paralisa, é o medo de romper esses padrões, de não pertencer mais. Ah, mas se eu ganhar dinheiro, o que que vão pensar de mim? Ah, mas se eu ficar diferente da família, será que eu não vou sofrer preconceito? Né? E se eu tiver desse jeito, como é que eu vou fazer para sustentar essa nova versão minha? Porque tem isso também. Você quer tanto uma coisa, só que você não consegue sustentar aquela nova personalidade. Gente, todos os dias nós somos novas pessoas. Às vezes a pessoa quer tanto, tanto ter dinheiro, ela quer tanto ter sucesso, mas como é a pessoa, essa pessoa? Às vezes você não vai conseguir sustentar. Para isso tem que ter uma base, sempre tem que ter uma base de tudo, né? Como que é uma pessoa próspera? O que come, onde vive, né? O que assiste. E às vezes a pessoa ela não está disposta a essa mudança. Isso inconscientemente, né? Eu sempre falo que é bem diferente você querer de você querer. Às vezes a pessoa quer muito. Às vezes a pessoa quer muito um relacionamento, né? Às vezes, mas quando eu tiver desse jeito, quando eu resolver meus problemas, vou ver o relacionamento. Ah, quando eu fizer não sei o que lá, vou ver relacionamento. Ah, quando sair da casa dos meus pais, vou ver relacionamento. Só que daí se faz essa pergunta, o que piora se tudo melhorar? O que piora na sua vida se você achar o relacionamento dos seus sonhos? Às vezes vai ter que ficar longe da família, às vezes precisa mudar, às vezes precisa, né? Ser outra pessoa. Às vezes vai se distanciar um pouco dos amigos. Então, assim, tudo tem um preço, né? Não tem. Tudo é uma troca. Sempre você, para receber algo, você vai ter que dar algo, tá? E quanto isso não é visto, quando isso não é visto, que fica tudo lá bagunçado dentro da sua cabeça, você não sai do lugar. Então, muitas pessoas falam assim: ai, Kátia, eu já fiz de tudo, tudo, e não consigo sair do lugar, não consigo vencer a procrastinação. E eu faço essa simples pergunta, né? Mas o que você está esperando para andar? Ai, mas eu não consigo. Gente, eu sei que muitas vezes é complicado a gente romper também padrões, tá? Não estou falando aqui que é algo fácil. Eu rompo meus padrões todos os dias e tem um monte ainda para romper, mas é dando um passo após o outro, é fazendo pequenos movimentos que você vai chegar num grande movimento. Você não vai na academia lá, malha um dia, né, e sai Schwarzenegger, né? Sai toda malhadinha. A gente é um processo, tudo é um processo que dia a dia você vai
alimentando, que dia a dia você vai fortalecendo. Ah, eu não consigo meditar. Mas quanto tempo você está meditando? Ah, eu não consigo, porque começa com 5 minutos. Tá certo. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai se adaptar. Vai chegar uma hora que você vai sentar 30 minutos, vai passar assim. Mas são pequenos passos, né? Então, a verdade nua e crua é que muitas vezes a pessoa passa a vida arranjando condições, né, para não viver, ficar adiando. Ai, mas quando eu fizer isso? Ai, mas quando eu fizer aquilo? Gente, são condicionais. Condicionais são procrastinações disfarçadas. Eu lembro também que tinha uma fase que eu falava assim: ai, quando eu vender a minha casa lá, eu vou fazer tal coisa. Ai, gente, não vendeu a casa. Não vendeu. Por quê? Porque é assim. O universo ele quer te mostrar, Fafia, você não depende disso, não crie dependências com nada de material, com nada, não crie dependências com ninguém, sabe? Quando a gente começa a tirar esses emaranhamentos energéticos, né, que a gente chama dentro da radiestesia, é aonde a coisa começa realmente a andar. Você se permite. Você não está, é que nem Axis fala muito do julgamento, da crítica. Gente, quando é uma condicional também, quando você vive dentro do julgamento, ah, mas se ninguém me julgasse, quando ninguém me criticar, eu vou fazer tal coisa. Jamais. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo e tá ótimo. E geralmente quem aponta o dedo sempre fala que é aquela pessoa que não faz nada, né? Tá bom? Então, quem quer faz, né? Tem aquele ditado, quem quer faz, quem não quer arruma desculpas. E a desculpa mais comum que eu vejo é eu não tenho dinheiro. Outra pergunta muito boa que cabe aí. O que você faria se dinheiro não fosse problema? Você ficaria no seu relacionamento se dinheiro não fosse problema? Você ficaria na sua casa se dinheiro não fosse problema? Você teria as relações, as amizades se dinheiro não fosse problema? O que você faria? O que você faria? Gente, essa pergunta é muito profunda. O que você faria se dinheiro não fosse problema? Porque a maioria das pessoas, elas falam, ah, que tudo gira em torno do dinheiro, mas dinheiro nunca é o problema. Acredite, né? E o que você vai fazer da sua vida a partir disso, né? Então, o que nós falamos aqui? Cuidado com que você, as historinhas que você está contando para você. Ah, eu quero isso. É verdade? Você quer mesmo? É verdade isso? Você quer ou você quer, né? Se você quer a partir aqui, né, do seu coração, realmente você quer. Se você quer a partir aqui, ó, só da sua cabeça, talvez você realmente, efetivamente não queira. Outra pergunta, você está disposta a pagar o preço para isso? Que muitas vezes a pessoa quer tanto uma coisa, mas ela não está disposta a pagar o preço que precisa ser pago. Para você é, evoluir no seu trabalho, você precisa de consistência. E muitas vezes você não está disposta a pôr consistência no seu trabalho. Por quê? Ah, porque vai dar trabalho. O próprio nome já diz, vai dar trabalho. Porque eu vou ter que gastar tempo, porque eu não vou poder sair, porque eu não vou poder fazer isso, aquilo. Por quê? Porque você tem que se dedicar. E tá tudo certo. Você quer mesmo? Então, se você quer, pague o preço. Não invente historinhas. Sem culpa nem desculpa, né? O Elton fala bem isso, eu gosto bastante dessa frase. Sem culpa nem desculpa, faço o que tem de ser feito. E é isso. Que mais? Valorize o seu processo. Gente, tudo é um processo. A gente vai começando, depois a gente vai melhorando, depois vai melhorando, depois vai melhorando. E é assim. Muitas pessoas me falam assim, ah, Kátia, como é que você começou a falar no vídeo e tal? É porque eu acho que eu também nunca pensei em ter algum. Ah, eu tenho uma dificuldade com o vídeo. Eu nunca fiquei pensando muito nisso, né? E às vezes, por não pensar, tem aquela outra frase que eu adoro, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Essa frase é ótima. E eu tenho outra história para contar a respeito disso, né? Que eu comecei a fazer a aula para pilotar planador, né? E aí a pessoa
Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, a pessoa falou: Você quer um saquinho? Eu, saquinho? O que é saquinho? Não entendi a pergunta. Aí ele falou: Saquinho, caso você passe mal. Eu, não, as pessoas passam mal? É, às vezes uma outra pessoa passa mal, mas quem me chamou para voar não tocou no assunto de passar mal. Fui lá, fiz o meu voo, fiz outros voos, estou tirando meu bebê, e no final das contas eu nunca passei mal. Talvez se a pessoa tivesse falado, poxa, tem gente que passa mal, né? Ao voar, tem gente que passa mal, eu tivesse passado mal. Então, pense a respeito disso, né? Não fica pensando ali que, né? Então, vai e faz, né? Não fica pensando, né? Tem outra amiga que também fala assim, às vezes a ignorância uma dádiva, e é verdade, né? Muitas vezes a gente não sabe da coisa, a gente vai lá, faz, acontece, e você nem sabia, né? Que seria possível alguma coisa dar errado. E eu acho que é isso, você começa a fazer uma coisa, você não fica pensando que vai dar errado, você vai fazendo aos poucos, você vai é, ali contemplando e vai apreciando o seu processo até você chegar. O pessoal também de radiestesia fala, como é que eu fico boa na radiestesia? Fazendo. Você vai fazendo, uma hora, aquilo lá vai se tornar uma coisa tão fácil, tão fluida, tão tranquila, porque você está acostumada a fazer. Uma hora você vai ter uma facilidade tão grande de entrar no campo da pessoa, que na verdade, gente, a radiestesia é né, o pêndulo ali é uma ferramenta, né? Porque a coisa ela vai se tornando tão fluida nesse sentido de entrar no campo da pessoa e saber o que precisa, que chega uma hora que você olha para a pessoa, você já faz a leitura, você não precisa. Mas o que é isso? É do dia para a noite? Não, é prática, né? Então, começa a fazer as coisas, começa a mexer no campo. Quando eu comecei a mexer no campo, meu Deus do céu, era um sacrifício. E até hoje, muitas coisas que eu vou fazer, né? Mas eu sempre falo, bom, é um processo, vai melhorar as lives, vai melhorar, né? Tudo vai sendo melhorado, aprimorado. Mas para isso precisa do quê? Do movimento. E você não ficar colocando condições. Ai, mas quando eu tiver isso? Ai, mas quando, né? Em vez de condições, faça perguntas. Perguntas abrem, perguntas expandem, perguntas fazem o seu cérebro trabalhar a seu favor. É a mesma coisa que eu falei hoje para uma paciente. O cérebro vai ficar assim, ai, mas isso aqui não dá certo, ai, nossa, esse problema, o dinheiro não vai dar isso aqui, ai, mas quando vai ficar desse jeito. Não, a pergunta você faz o seu cérebro trabalhar para você. O que está além dessa situação aqui que eu não estou vendo? Como eu posso chegar nesse objetivo com as ferramentas que eu tenho agora? E se problema não fosse dinheiro, o que eu faria? Como eu posso ter mais clareza a respeito dessa situação? Como eu posso encontrar, onde eu posso encontrar pessoas que vão ser a contribuição para resolver esse problema? O que está por trás dessa dívida que eu ainda não pensei em fazer para pagá-la? Como que eu posso, através do meu trabalho, ser a contribuição e, através dessa contribuição, ganhar mais dinheiro? Olha quanta pergunta, gente, sabe? As formações também são ótimas. Nossa, que energia maravilhosa é essa, que cada dia eu vislumbro mais possibilidades de crescimento na minha vida. Tudo isso faz o seu cérebro buscar, né, respostas, buscar soluções, buscar alternativas que você não está vendo. E é através disso que você começa. Só que, gente, não adianta ter a consciência se não tem ação. Não adianta ter a consciência e a ação se você não tem a permissão. Emaranhamentos energéticos, não adianta. Por isso a radiestesia é uma ferramenta tão maravilhosa, né? Sempre estou falando para os meus alunos,
Por isso que a radiestesia ela vai limpando, ela vai trazendo à tona os padrões que você precisa trabalhar, ela vai limpando, ela vai te libertando, tá? Então, consciência é o primeiro passo, mas transformação real exige aí, essa libertação, essa convicção, essa ação, esse desbloqueio, ok? E, gente, essa live foi mais curtinha, porque, assim, é um assunto papum, né? É um assunto papum. É uma coisa assim, não crie condições, não deixe que essa procrastinação disfarçada impeça o seu crescimento, impeça o seu caminhar pela vida. Simples, prático, assim, tá? E se vocês, aí vocês podem perguntar, né, como é que eu posso tratar além disso? Além dessa consciência das perguntas, vocês podem fazer a radiestesia também, que é ótima, tá? Terapia é ótima. Terapia de reprocessamento generativo é ótimo também. Você vai tirando toda essa parte, buscando toda essa parte de traumas, de medo, você vai ligando uma coisa a outra, você vai entendendo quais são os seus padrões de funcionamento e por que você funciona de determinada maneira, porque, gente, acredite, a maioria de nós funciona a partir de medos, de traumas, né? De aprisionamentos nas relações. É duro. E o TRG resolve tudo isso. Se vocês quiserem também uma live a respeito do TRG, um vídeo, botem aí nos comentários, né? Ou mandem para mim, que eu faço. Essa é bem interessante também, tá? E para quem não está sabendo, o Conecta está começando amanhã, que é o grupo de tratamento, tá? Que é aquela força, aquele apoio, aqueles áudios, aquelas meditações e aquele tratamento com a mesa, com a mandala da abundância, com várias ferramentas aí para auxiliar você a ter aquela clareza, um mês de tratamento, ó, no precinho show, né? Vou deixar o link depois, ou me chame no direct ou no telefone aí que eu respondo todas as dúvidas. Ainda dá tempo de entrar. Meus amores, um beijo maravilhoso. Estou preparando outros temas mais assim energéticos, vamos colocar assim, e mais vídeos no YouTube também, tá? Fora o pessoal que já está aqui também, que tem, né, toda essa parte aí das mentorias. Ah lá, o que é a TRG, né? Chama terapia de reprocessamento generativo, é uma técnica que eu trabalho também. Por quê? Porque eu comecei a ver que muitas vezes a gente está fazendo a radiestesia e a pessoa ela está com outras coisas na parte emocional, na parte ali de trauma, medo, ansiedade, depressão, que com a TRG a gente vai lá na causa, lá atrás e reprocessa. Porque, gente, quando a gente tem um trauma, depois se vocês quiserem até eu explico a respeito disso numa live, né? Quando a gente passou por alguma coisa muito forte, muito poderosa, um medo, e nós somos o produto de toda a vivência, né? De tudo que nós vivemos aí até agora, né? Até a idade que você se encontra, tudo isso fica guardado muitas vezes em departamentos muito lá dentro do nosso cérebro. Você não lembra, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas o seu inconsciente, ele não esquece. E você acaba repetindo padrões, você acaba sempre funcionando de determinadas maneiras e você nem sabe por que que você faz isso. Na terapia de reprocessamento generativo, a gente vai limpando todas as idades, tudo que está lá. É como se a gente, lembra que eu falei que o cérebro ele tem que funcionar de maneira que ele te ajude, não que ele te atrapalhe. Se está tudo enfiado lá no inconsciente, o que que acontece? Não ajuda, só atrapalha. Com o reprocessamento, a gente traz isso para o córtex frontal, que é onde o cérebro entra em estado resolutivo e resolve mesmo. E é uma terapia breve. Também não precisa falar, tem um monte de coisa bem legal. Eu vou começar a fazer vídeos a respeito da TRG, que é uma técnica, nossa, apaixonante e muito, muito eficaz mesmo.
Depois eu vou estar colocando outros conteúdos, tá bom? Ficou mais claro o que que é? Só para eu saber aqui, né? Depois eu vou estar falando aqui. Muitas vezes a gente coloca as condições porque a gente está ali, legal, porque a gente está ali na desculpa, né? A gente está ali, né? E por que que tá desse jeito? Muitas vezes pode ser que você tenha aprendido que é assim. Muitas vezes você tem uma relação tão forte com o pai, com mãe, com o marido, com o irmão, com alguém, né? Eu sempre falo isso. Então você repete seus padrões, você não sai do lugar, você está sempre colocando condições. Por quê? Essa informação está lá no seu inconsciente. Você não sabe exatamente o que que é, né? Mas aconteceu alguma coisa ao longo aí da sua jornada que deixou marcas profundas. E com reprocessamento a gente limpa tudo isso. Tá bom, meus amores, eu agradeço demais a presença de todos, né? Se vocês tiverem dicas aí também, se quiserem algum tema específico, a Lô, que está aqui, ela sempre pede temas, né? E eu vou estar gravando uma aula, só que é fechada, essa aula é fechada, né? É para mentoria. Mas sempre peçam os temas que eu vou estar fazendo, tá bom? Ótima noite para vocês, beijo no coração. A aula já vai subir, acho que eu consigo, vou ver se consigo subir hoje mesmo lá no YouTube. Indiquem, assistam novamente e façam anotações. As perguntas valem muito a pena vocês manterem, fazerem essas perguntas, tá bom? Beijo energético no coração de todos e espero vocês, então, na nossa próxima live energética, tá bom? Tchau, tchau.